Até em cima disso, né, professor, o próximo confronto, o senhor até iniciou aqui falando, né, sobre a saída aí do Fernando Seabra e a chegada do Mancini, né, o próximo jogo do Bahia diante do Bragantino dentro de casa, né, o que esperar desse Bahia? Um Bahia seguindo aí esse aproveitamento de 80%, um Bahia agressivo, um Bahia pressionando essa equipe do Bragantino e o fator novo, pode trazer um adversário mais duro para o Bahia? No caso agora o Mancini à frente desse Bragantino, professor? Olha, a mudança de treinador ela é sempre um plus, né, para os jogadores que lá estão, que não estão sendo aproveitados, né, uma motivação maior. Mas, cara, eu vejo o Bragantino num ano muito ruim. O Bragantino não vem jogando bem e tal, e a saída do treinador é muito vago para mim, porque o clube tem que olhar para si e falar: tá bom, o treinador não está fazendo um bom trabalho, os resultados não estão vindo, ok. Mas será que é só culpa dele? Será que o nosso trabalho não está estagnado? Será que a gente também não tem uma perspectiva? Eu já falei isso aqui. Quando o treinador, o Caixinha, estava no Bragantino, elogiado, sendo falado, nossa, que treinador, que maravilha. Quando ele vai para o Santos, eu falei, ele chegou no futebol brasileiro agora. Porque o Bragantino, a verdade é assim, não é desmerecimento. O Bragantino não tem uma torcida ferrenha, não tem uma história no futebol, entendeu? Então, cara, é muito complicado. É muito complicado. E agora, essa troca de treinador, o Mancini é um cara extremamente experiente, é um cara muito competente, mas, Léo, tá conhecendo hoje aquela brincadeira que eu falo, né? Ele no CT pergunta onde é o banheiro. Né? Ele não tem o conhecimento de tudo ali. Então, tentar estruturar, com certeza, para um treinador que está chegando, o resultado da não derrota é um resultado espetacular, dá uma travada no momento do clube, aí ele tem um tempo para fazer um outro tipo de trabalho. Mas o Bahia não pode pensar nisso. O Bahia tem que chegar e, devido ao mau resultado da partida anterior, em casa, meu amigo, o Bahia, neste momento, tem que esquecer se o Bragantino vai vir com uma tática mirabolante, vai botar o jogador A, B ou C, D, não importa. O Bahia tem que fazer valer o seu mando de campo, até porque vem de uma derrota para um São Paulo que não está nem fazendo um campeonato espetacular, vinha muito mal, né? Mesmo jogando no Morumbi, não tem problema nenhum. Acho que o Bahia poderia ter feito um jogo melhor. Ok, tiveram as intercorrências, não tem problema, mas o Bahia tem que aproveitar essa semana, meu amigo, e chegar no jogo contra o Bragantino em casa e, naquela velha história do futebol, atropelar o Bragantino. Venha com a tática que vier, com as trocas de jogadores que fizer, com a estratégia do Mancini, o Bahia tem que fazer neste momento, né, essa vitória. Por quê? Porque senão vai vir de uma derrota do São Paulo e uma derrota em casa, né, para o Bragantino que vem numa crise. E aí você olha para frente e fala assim: o que eu faço agora? O que está faltando? O que eu tenho que melhorar? Onde eu vou atacar? Vou tirar jogador? Vou botar jogador? Aí você começa a ter uma desconfiança do seu próprio trabalho que vinha caminhando bem. E até em cima disso, né, Jonathan, o professor fala sobre essa questão até mesmo do Bahia atropelar esse Bragantino, né? Jogo para isso, no domingo, diante da equipe agora, dirigida pelo Mancini, o Bahia realmente triunfar e com um jogo plástico, né, dando uma resposta, como o Bahia vinha dando nos últimos jogos, né, principalmente diante de Flamengo e Palmeiras, é jogo para isso no fim de semana? Léo, é um jogo onde o Bahia não pode sequer perder ponto. Aliás, não pode pensar em perder ponto. Né? Tem o fator novo, né, que é a chegada do Wagner Mancini, e concordo com o professor Marcelo Buarque. A gente tinha a convicção de que o Bragantino ele seria revolucionário, vamos dizer assim, né, no que tange a treinador, a metodologia, né, a N coisas administrativas, e de repente eles surgem com o Wagner Mancini. Com todo respeito ao Wagner Mancini. Aí manda o treinador embora, o Seabra. Se você for olhar hoje o time do Bragantino, tudo bem, tudo hoje é comparável com o Mirassol, né? Porque se a gente for falar aqui do Bragantino, se for falar do Bahia, todo mundo vai comparar mais o Mirassol, né? Mas, pô, o Mirassol ele tá surgindo agora, tá fazendo um excelente campeonato, né? O Bragantino ele já tá como SAF aí, já tem uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, o Bragantino, mais ou menos isso. Qual foi a grande contratação aí do Bragantino? Né? O Bragantino não tem essa característica de fazer grandes contratações, né? Vai montando um time que, teoricamente, para ser um time competitivo, mas mais diferente das outras SAFs, como a do próprio Bahia, que gastou o valor histórico, o Cruzeiro com valores históricos, o Bahia ele não fez, ele só montou um time. Aliás, o Bragantino só montou um time competitivo. E para mim dá um passo atrás quando traz o Wagner Mancini. Para mim é totalmente uma ação de desespero trazer o Wagner Mancini. Para mim é uma ação total de despreparo e desespero. E o Bahia não tem que tomar conhecimento. Eu tenho certeza que em casa esses jogadores vão tomar vergonha na cara e vão conseguir o triunfo. Porque em casa eles correm, eles brigam, o torcedor empurrando o tempo inteiro, seja na chuva, seja no sol. Enfim, então
esse tipo de coisa que às vezes, a gente fica se perguntando, né? Porque se de repente o Bahia não ficasse trocando pontos em casa e fora de casa, em casa e fora de casa, o Bahia hoje ele estaria até brigando pelo título brasileiro. O grande problema é que eles fazem um jogo mágico na Fonte Nova e um jogo de time comum quando o jogo é fora lá da Fonte Nova. E eles precisam, de alguma forma, equilibrar isso, né? E espero que não, mas o Bahia, ele tem assim como outros clubes, até o próprio Flamengo é assim, eles têm uma tara em resolver problemas de time que tá passando sufoco, né? É tipo assim, pô, esse time aqui não ganha 10 jogos. Aí vai lá e complica pro Bahia, vai lá e complica pro Flamengo. Né? Mas enfim, o Bahia é favorito, mas o favoritismo ele não entra em campo e não ganha jogo e não faz gol, né? Tem que entrar com ímpeto, com vontade, com determinação para conseguir esses 3 pontos para se manter no alto da tabela do campeonato, Léo. Boa, bacana. Nosso camarada Vanvan tá aí com a gente. Um grande abraço. Muito boa noite para você, meu parceiro Nixon, o Antônio Sampaio, né? Essa rapaziada chegando com tudo. Não esqueça de deixar o like. Então você chegou, deixa o like aí. É muito importante para o nosso crescimento. Quem puder também compartilhar a nossa resenha é fundamental aí, tá? Para o nosso crescimento, beleza? Vamos seguindo aqui a nossa resenha. Eu quero trazer também mais um assunto, professor. O Rodrigo Nestor. Né, tá em meios aí de atingir algumas metas, professor, e né, o Bahia terá que exercer a opção de compra, né, a obrigatoriedade de compra, né? Acha que é um Rodrigo Nestor, professor, que ajudou o Bahia nessa temporada? É um jogador que pode ajudar projetando para a próxima temporada de 2026, professor? Olha, é uma pergunta difícil, sabe? Eu não acho ele um jogador horroroso, não acho um jogador fraco, mas para um Bahia que vem se montando, pensando em um crescimento maior e atingir outro patamar, talvez não seja o jogador para isso. Eu acho que não é mal... Desculpa, não é mau jogador, né? Um jogador que tem uma característica interessante, mas não sei se é esse nível do que o Bahia quer atingir. Entendeu? É um jogador de qualidade, mas eu não sei. Como você falou, tem que cumprir lá, né, as metas e tem que fazer o negócio, mas não sei. Não é um jogador que você fala, você contrataria o Rodrigo Nestor? Não. Acho o Rodrigo Nestor ruim? Não, também não, mas para o projeto Bahia, não sei se é o cara, pensando numa Libertadores, pensando numa busca do Campeonato Brasileiro, ou o Bahia, dentro do meu pensamento, cara, vai ficar meio... O amigo botou uma mensagem aqui, o Vanvan, né, quando ele fala do trabalho do Rogério Ceni, né? São coisas muito semelhantes, é aquela meio água de salsicha, né? Infelizmente, a gente não chegou, não deu, poxa, estamos num processo, tá, mas vamos acelerar, o processo do Bahia foi acelerado. O processo do Bahia foi acelerado devido às contratações, devido ao investimento, e eu não posso ficar aqui sentado esperando 2027, 2028, sei lá que 2000 que eles estão pensando. Então, acho que o Rodrigo, mesmo sendo um jogador, bom jogador, mas eu acho que para as pretensões de um Bahia hoje, eu acho que não é um jogador. Eu acho que tem que buscar coisa maior. Né? Tentar, o mercado tem muito jogador aí, cara. Tem muito jogador que, na minha visão, jogadores sul-americanos, jogadores que estão na Europa aí, que estão em final de contrato, que você pode buscar, que vão te dar uma resposta mais efetiva para o pensamento do clube, que é estar brigando nas grandes ligas, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Aí sim, Copa do Brasil, aí sim você vai tornar um Bahia mais forte. Eu, sinceramente, tivesse a possibilidade de não estar com esse atleta, eu não estaria com o maior respeito. Acho que ele até ajudou o Bahia em alguns momentos, mas não é o jogador para o pensamento que a gente escuta de dentro do clube para fora. Não é esse pensamento, não seria esse atleta. E aí, Jonas, como é que você vê essa permanência do Rodrigo Nestor para a próxima temporada, né? Como é que se avalia até mesmo os jogos do Nestor com essa camisa do tricolor, Jonas? Eu avalio um gasto de dinheiro desnecessário, né? E a informação que eu tenho, Léo, que não é obrigação de compra, não, tá? Prioridade na compra. Em caso ele exercesse, ele jogasse 25 jogos, ele jogou 22 jogos, né? O Bahia não é obrigado a comprar, né? Enfim, eu acho que é opção de compra, né? Eu acho que não é obrigatoriedade de compra, não. É opção de compra. Caso ele fizesse ali 25 jogos, o Bahia ele teria a opção de compra dele com determinado valor, tá? Se não me engano, foi de início, né? Foi alguns milhões de euros, né? Ele vai render o São Paulo, essa venda do Nestor Bahia vai render o São Paulo 12 milhões de reais, além do perdão de uma dívida. O que o Bahia ele tá fazendo? Ele chegou no Bahia, o empréstimo, Léo, valeu de imediato, né, à vista ali, 1,5 milhões de euros. Então, só para ele chegar por empréstimo, já foi pago para o Nestor, ou para o São Paulo, quase 10 milhões de reais. Tá? E para efetivar a compra, né, tem que desembolsar mais 4,7 milhões de euros. Enfim,
cara, eu acho um valor muito aquém daquilo que ele apresentou. É um jogador simplesmente para compor elenco, nem isso ele está conseguindo fazer. Se o Grupo City, se o Cadu Santoro, se o Rogério Ceni, eles estão, foi um pedido do Rogério Ceni, tá? E lá atrás eu falei, ó, pô, o Nestor vai ajudar mais que o Michel Araújo. E é o que está acontecendo ao contrário. O Michel Araújo está ajudando muito mais que o Rodrigo Nestor. Na minha concepção, se você for para o mercado e o Rodrigo Nestor for a primeira contratação para o ano de 2026, para mim já está começando errado. Porque basta você fazer uma avaliação do que ele entregou aí durante o empréstimo. Né? Não entregou simplesmente nada. Eu acho que de todas as contratações, ele que foi que menos entregou. Não vou nem botar o João Paulo, que o João Paulo nem estreou. Incrível, o goleiro do Santos nem estreou. Mas você já gastou 1,5 milhões de euros aí, quase 10 milhões de reais, e gastar mais 4,7 milhões de euros para ter ele em definitivo, um jogador que não te entregou nada, ele não entregou nada. Só para ele estar ali, para compor elenco, para abater uma dívida, porque parece que o São Paulo tem uma dívida com o próprio Bahia da aquisição, aí, se não me engano, envolvendo o Ferrarese, né? Enfim, eu acho que não. Eu acho que é chover no molhado. É um jogador que não entregou, nitidamente não vai entregar e não vai fazer a presença dele, ou a ausência dele no time do Bahia hoje, para mim, não faz a menor diferença. E repito, né? A gente sabe que são situações gradativas, os investimentos são gradativos, mas para o Bahia ele chegar mais longe, para chegar mais longe em Copa do Brasil, para disputar título brasileiro, para ir mais longe em uma Libertadores, tem que gradativamente ir reforçando o elenco, é montar um grupo forte e você fazendo contratações, 2 ou 3 grandes contratações, para que efetivamente você possa disputar títulos, né? Você perdeu o Lúcio Rodrigues, uma venda extraordinária, e a primeira resposta para 2026 é a compra em definitivo do Rodrigo Nestor, um jogador que na minha opinião não era nem para ter vindo, e veio, o torcedor deu para ele essa oportunidade de mostrar um bom futebol e não mostrou nada. Sempre o torcedor fica na expectativa dele mostrar agora vai, e nunca vai. E aí basta você fazer uma avaliação desde a chegada dele até o dia de hoje, não entregou, enfim, volta para o São Paulo, a dívida segue, né, lá do Ferrarese. Eu não desembolsaria esse valor pelo Rodrigo Nestor. Muito pelo contrário, eu investiria em outros jogadores, Léo. Jogadores que possam efetivamente chegar e ajudar a equipe do Bahia. O Nestor, para mim, ele é um coadjuvante muito caro. O Derek Lacerda, cara, o atacante que era do Cuiabá, né, fez até um gol no Flamengo no jogo contra o Cuiabá, tá no Sport Recife, se eu não me engano ele é artilheiro do Sport Recife, ele está sendo ventilado aí para jogar no Bahia no próximo ano. Né? Eu já vi esse jogador jogando, é um bom atacante, ele tem uma postura, é alto, né, enfim, ele cabeceia muito, muito bem, mas mais uma vez, para mim, não é um cara que vai chegar para resolver os problemas. Né? Não é que vai chegar para tomar a posição. Enfim, o Bahia está monitorando esse jogador. Tem um jogador também que o Bahia tá olhando, que joga hoje no Mirassol, que era do Bolívar, que é o Chico da Costa, outro atacante também. O Bahia está no mercado para tentar a contratação de um novo atacante, né, Léo? Enfim, vamos aguardar aí, mas eu de verdade eu espero que o Bahia vá para o mercado para trazer jogadores que resolvam o problema, né? Que chegam para poder vestir a camisa e ser titular e resolver o problema. Não para poder apenas chegar enfim, compor elenco. O Bahia, para compor elenco, o Bahia tem um bom time já. Eu acho que o Bahia falta 2 ou 3 jogadores para poder chegar e efetivamente resolver o problema dentro de campo, né?